Inter! Me deixa falar! Vou te dar só uma ajuda. Calamidade! Bate, guri colorado na área, e hoje nós vamos falar do Bernabéu e também do D'Alessandro. D'Alessandro, dale, entrando no vestiário, cobrando os jogadores. O que será que é verdade? O que será que é falácias? E aí, qual a sua opinião? Você que está assistindo esse vídeo, você acha que o D'Alessandro tem que entrar no vestiário, tem que cobrar os jogadores? O que você acha que é o certo a fazer? D'Alessandro, um dos jogadores que mais tiveram garra, que mais um dos jogadores com muita identidade com o torcedor do Internacional, não só jogando bem, mas também com muita personalidade. Então, um dos jogadores que quando entrava em campo, nem que fosse para ser expulso, nem que fosse ali para fazer uma jogada diferente, mas entrava com personalidade. Então, isso nunca faltou para o D'Alessandro. Uma coisa que podemos falar isso, mas no final da carreira do Internacional aconteceu isso, aconteceu aquilo, não jogou muito bem, teve... Enfim, todos os jogadores têm a sua fase de jogar bem ou não, mas eu acho que a personalidade não faltava no D'Alessandro. E eu acho que um dos pontos que também o próprio Fabiano Baldasso, quando grava um vídeo, fala isso, é da garra, da personalidade, do esforço nos jogos, que a gente não vê isso no time do Inter. Então, é preocupante sim o que vem acontecendo no Internacional, porque não tem aquele jogador que se esforça, que é em campo. Caramba, o Internacional, ele tem um time que você não vê ele cobrando ali em campo mesmo, com vontade de ganhar, você não vê. Então o Internacional não é um time que você enxerga, que você sente essa vontade de ganhar. Esse é o problema. Eu acho que um problema grande é esse. Primeiro, eu acho que os jogadores têm que ter aquela vontade de ganhar. Muitos jogadores que estão no Inter atual têm técnica boa, são habilidosos, mas não estão rendendo até por falta dessa vontade, dessa gana de ganhar. E o que nós vamos comentar hoje, que surgiu muitas notícias por aí, é o desconforto da equipe sobre essas críticas feitas pelo próprio D'Alessandro. Então, D'Alessandro, vamos ver essa notícia que aconteceu no Inter, mas basicamente é isso. D'Alessandro cobrando, uma equipe desmotivada, uma equipe que não tem vontade de ganhar. Eu acho que esse é o ponto principal. Já fiz aqui um vídeo falando sobre isso. O próprio Fabiano Baldasso já fez um vídeo falando sobre isso, que às vezes num time que está no rebaixamento, que nem o Fortaleza, o Vitória, você enxerga aquela vontade de ganhar, aquela mudança, e no Internacional acaba não acontecendo. Então o D'Alessandro subiu o tom mesmo e gerou algo desconfortável no próprio vestiário. Então o que aconteceu? E na notícia que foi nos dada pelo Vaguinha, vamos citar aqui, o D'Alessandro subiu o tom, gerou um desconforto no vestiário e as lideranças no Inter responderam. Quais são essas lideranças? Vitão, Mercado e Alan Patrick ficaram do lado do ídolo colorado. Então eles ficaram do lado do D'Alessandro. Na sua opinião, você que está assistindo esse vídeo, se coloque na posição do D'Alessandro, se coloque também na posição dos jogadores. Qual lado você ficaria? Você ficaria do lado do D'Alessandro, do lado dos jogadores? É difícil responder isso, porque você se coloca do lado dos jogadores, que você está sendo cobrado por alguém que já esteve no seu lugar, que já esteve na sua posição. Mas o D'Alessandro, ele venceu tudo pelo Inter. É um jogador muito vencedor pelo Inter. Então talvez ele fale assim, não me encaixo nesses jogadores.
Porque apesar de ter sido jogador do Inter, eu não passei por isso de não me esforçar. Perdia jogos, perdia campeonatos, mas estava esforçando em campo, mas estava dando o meu melhor em campo, que é o que não vemos muito nos jogadores atuais. E os jogadores dali, que foram cobrados, se sentem, ué, mas a gente está se esforçando, na cabeça deles, nós estamos nos esforçando, será que é certo vir nos cobrar assim, nesse tom? Não está escrito aqui exatamente o tom que se foi falado, mas foi cobrado, para ser para sair na mídia isso, será que é verdade? Será que não é verdade? E tem outro site também, SC Inter, que seria Esporte Clube Internacional. Deixa eu ver aqui se tem um nome completo do site. Não, está apenas SC Inter, tá bom? Que a notícia está falando, D'Alessandro perde a paciência e cobra duro o elenco do Inter após tropeços recentes. Então, o Internacional, todos nós sabemos, atravessa esse período difícil, que acaba exaltando os ânimos de quem vive ali a situação no dia a dia. E também lembrando que o Internacional está só 4 pontos à frente do Vitória. E que é preocupante, ele já abre ali a zona do rebaixamento. E o que aconteceu? Teve algumas derrotas para o Bahia, para o Fluminense, para o próprio Mirassol, que já falei aqui várias vezes, para mim não foi vexame, mas falam que foi vexame. Não entendo por quê, porque o Mirassol. Ah, mas o Mirassol é um time pequeno. Ah, mas o Mirassol é. A folha salarial, se for comparar. Gente, mas o Mirassol, ele vem fazendo uma das melhores campanhas. Eu acho que é o quarto colocado, quinto colocado. Enfim, não tem como comparar. No momento atual, o Mirassol está organizado, o Mirassol tem jogadores bons, sim. Então, é muito melhor que o Internacional atualmente. Então, perder lá, jogando ainda no campo do Mirassol, não é vexame. Não me venha não é vexame. E o que aconteceu? O D'Alessandro, ele criticou com mais firmeza a postura coletiva nos últimos jogos. Na minha opinião, está certo. Ele, na posição que ele está, ele tem que cobrar a equipe. Tem que cobrar a equipe. Já jogou, já foi jogador, já ganhou muitos títulos, então tem que cobrar. Claro que até num certo ponto, mas se não haver essas cobranças, a equipe não vai acordar e continuar jogando do jeito que está. Mas ele criticou, cobrou com mais firmeza, e essa cobrança ela trouxe alguns atritos internos, como está escrito aqui, então alguns jogadores se sentiram desconfortáveis com a maneira como o diretor, D'Alessandro, abordou o elenco, enquanto os líderes buscaram transformar o momento em união. Então, o mercado, Alan Patrick e Vitão, pelo que está escrito, eles ficaram do lado do D'Alessandro. E os outros já não gostaram muito. Na minha opinião, eu acho que os dois lados podem ter razão. O D'Alessandro em cobrar com mais firmeza, dar um chacoalhão para acordar, mas também é meio desconfortável para quem está se esforçando. Para quem está se esforçando. Enfim, mas esses são os jogadores e também, acredito também, a situação é desconfortável justamente pelo Alan Patrick, Vitão e o mercado ficarem do lado do D'Alessandro e não dos outros jogadores. Daí você imagina essa situação. Você que está assistindo esse vídeo, imagina essa situação. Os jogadores que treinam junto, que jogam junto, falam, peraí, mas esses três, eles estão com a gente aqui, jogando com a gente, treinando com a gente, e fica do lado do membro da diretoria que vem aqui cobrar a gente, falar esse monte de coisa. Então, eu acho que talvez isso reforça mais uma separação do que a união. Eu acho que isso reforça mais ainda uma divisão na equipe. Então tem que ver se essas cobranças às vezes mais ajuda ou mais atrapalha. Porque
uma parte dos jogadores, não sei se é verdade, tá na notícia, 3 jogadores ficarem do lado do D'Alessandro, que é diretoria, os outros vão pensar assim: "Ué, mas então quer dizer que esses 3 não vão ficar do nosso lado, vão ficar se precisar, se é o caso de precisar, vai ficar do lado da diretoria". Então eu acho que isso também cria um clima não muito bom. Então, essa é a notícia que eu trago aqui para vocês dessa dessa desse acontecimento do D'Alessandro começar a cobrar. Não tínhamos notícias dessas cobranças, mas agora o D'Alessandro começa a cobrar mais, com mais firmeza, os jogadores do Internacional. Você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, fico muito feliz aqui quando comentam também, comente aí o que você acha. D'Alessandro está certo ou está certa a equipe em não gostar de ser cobrado? Qual a sua opinião? Inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.